A estrutura egípcia em forma de pirâmide é um dos mistérios mais intrigantes deste planeta. Ninguém tem conhecimento exato sobre sua data de construção, métodos construtivos, responsáveis pela construção e, o mais importante, a razão por trás de sua edificação. Composta por 2 milhões de blocos de pedra, precisamente cortados e encaixados por meio de técnicas de precisão a laser, as pirâmides têm um peso total de 6 milhões de toneladas. Além disso, muitas dessas pedras possuem um peso em torno de 80 toneladas e foram transportadas por mais de 800 quilômetros. Quando recém-construídas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal maneira que pareciam enormes joias. Uma estrutura tão magnífica, que continua de pé após milhares de anos, é uma maravilha por si só e, ao mesmo tempo, um enigma. Em comparação, construções modernas, como a Torre Eiffel, só podem durar 20 anos se não forem regularmente e diligentemente mantidas. Sendo assim, a questão que permanece sem resposta ao longo dos anos é: quem foi o responsável pela construção das pirâmides? Seriam os seres humanos capazes de erguer algo de proporções tão grandiosas por conta própria? Ou teriam recebido ajuda externa? E qual era a importância de construí-las? Teriam servido a um propósito maior? Neste vídeo, iremos levá-lo em uma viagem pelo tempo para desvendar os segredos que as pirâmides guardam, os quais até mesmo a mente brilhante de Nikola Tesla não conseguiu compreender por completo, apesar de estar tão próximo de reproduzi-los e criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Astrovisão, é hora de embarcar nessa exploração. Situada na região dos Cachinhos Dourados, ao redor de uma estrela relativamente solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. Como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a já ter vivido neste planeta. Desde criança, ele era poliglota, dominava o cálculo integral e diferencial mentalmente e podia recitar de memória todos os poemas épicos siberianos. Além disso, ele inventou a hidrelétrica, a iluminação de neon, o controle de rádio, o motor elétrico e realizou experimentos com engenharia criogênica, muito antes de esses conhecimentos se tornarem públicos. Ele também descobriu a frequência de ressonância da Terra, uma descoberta que só foi confirmada como correta 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por cerca de 80% da tecnologia que utilizamos atualmente. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé possuíam um propósito maior e investigou-as ao longo de sua vida. Ele questionou se não seriam gigantescos emissores de energia, uma ideia que coincidia com sua pesquisa sobre transmissão de energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava radiante de energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele contemplou a Terra como um imenso gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, dos quais uma energia ilimitada poderia ser produzida. Assim, em 1905, Tesla registrou nos Estados Unidos uma patente intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, na qual esboçou projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que explorariam a ionosfera para a coleta de energia. Seu desenho, em formato triangular, ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. No entanto, aqui está o dilema. Após sua misteriosa morte, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso nos faz questionar: Nikola Tesla realmente descobriu uma forma de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de J.P. Morgan para construir sua estação de energia sem fio, o último garantiu 51% de participação na empresa, bem como 51% de participação nas patentes sem fio existentes e futuras, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante intrigante, já que Morgan estava investindo em algo que, diretamente, prejudicaria a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria levado o mundo a uma profunda recessão, possivelmente até mesmo a uma depressão severa. Uma grande parte da economia era sustentada pela construção da infraestrutura elétrica e pela geração de energia, ambas proporcionando diversas fontes de receita e empregos.
A transmissão sem fio eliminaria essas fontes, assim como as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que gerava receita constante, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer forma, a qualquer custo, porque Tesla era considerado pouco confiável e porque suas invenções iam além da zona de conforto dos capitalistas, simplesmente por serem diferentes. Mas J.P. Morgan e Tesla eram amigos, certo? Por que Morgan agiria dessa forma com seu amigo? Disse que nomes como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros marionetes nas mãos de uma entidade extremamente poderosa. No entanto, esse assunto ficará para outro dia e prometemos explorá-lo em breve. Por enquanto, voltemos a Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Khufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há 4.500 anos. No entanto, por que essa pirâmide não apresenta as características comuns de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer tipo de arte elaborada nas paredes. Além disso, nunca foram encontradas múmias no local, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito, descoberto na Câmara do Rei, já abrigou a múmia de Khufu, que posteriormente foi saqueada por ladrões de túmulos. Você está me dizendo que uma arquitetura hipnotizante, que ainda confunde os especialistas nos dias de hoje, não possuía proteção contra roubo? Certamente, um local de descanso de reis e rainhas seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica. As dimensões das pirâmides estão alinhadas com tamanha precisão que somente a engenharia moderna poderia igualá-las. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulítico, aqueles blocos castanho-avermelhados que vemos atualmente. Embora essas rochas sejam abundantes nas proximidades do local, os construtores da pirâmide utilizaram materiais incomuns que tiveram que ser trazidos de uma distância de quase 800 quilômetros. A face externa da pirâmide já foi revestida com calcário branco brilhante, polido, liso e encaixado com tanta precisão que parecia uma imensa joia. É impressionante como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas. Agora veja só, um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de longas distâncias, pois possui uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Quando o quartzo é comprimido, a eletricidade pode fluir através dele. E adivinha? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário de 2016 da Netflix, intitulado O Código da Pirâmide, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios recorriam à Grande Pirâmide em busca de uma energia saudável adicional. Há muitos relatos daqueles que escalaram penosamente até o topo da Grande Pirâmide que descrevem pequenas, porém perceptíveis, mudanças na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide é agora considerado ilegal, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens tornou o cume plano e estável. Ao chegar ao topo, um de seus guias comentou que, ao levantar a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um som estridente. Siemens então levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento irradiando da ponta e se espalhando por sua mão. Pouco tempo depois, o inventor levou um susto ao beber um gole de vinho comemorativo, recebendo um choque elétrico nos lábios ao tocar a garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia, projetadas para conduzir energia ou alterar frequências em vastas áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como o Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está repleto de canais de água subterrâneos. Isso implica que o amplo fluxo de água que percorre essas cavidades subterrâneas é capaz de gerar uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. Fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida a partir de movimentos físicos naturais com o auxílio de dispositivos específicos.
A própria forma da pirâmide alimenta a crença de que usinas de energia piramidais eram e são viáveis. No entanto, ainda existem muitas perguntas sem resposta em relação às diversas teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída no topo de um aquífero, com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. A eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera ao redor do globo. Da mesma forma, a pirâmide foi construída sobre um aquífero, e tubos de cobre e barras de ferro foram recentemente descobertos lá. Se a pedra angular da pirâmide fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro dela teria sido direcionada para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura. Assim como a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída, e ninguém sabe ao certo quem foi o responsável, embora seja fácil inferir que tenha sido por maldade. Imagine como seria o mundo hoje se Tesla tivesse sucesso em implementar seu sistema. O pouso na Lua poderia ter ocorrido décadas atrás. A Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada, e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que estamos atualmente. O que vocês têm a dizer? E não se esqueça de se inscrever no Astrovisão, porque juntos vamos explorar o universo e seus mistérios.